Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa disciplina Robótica Industrial. O tema de hoje é a introdução aos manipuladores robóticos. Vamos lá. Pois bem, o que seria então um manipulador robótico? A definição é esta: são máquinas compostas por membros conectados por juntas em uma cadeia cinemática aberta. Ok, o que seria isso em outra linguagem? Sempre que você pensar em um manipulador robótico, tente associar o seu braço. E quando a gente diz que há uma cadeia cinemática aberta, é dizer que você está começando, por exemplo, do seu ombro, vai passar para o seu cotovelo e terminar na sua mão, que a gente vai entender posteriormente que a sua mão seria o nosso efetuador. Então, o que seriam as juntas? As juntas, na verdade, são os responsáveis por conectar dois membros. No caso, por exemplo, do nosso braço, podemos entender que o nosso cotovelo seria uma junta responsável por ligar o nosso braço ao antebraço. Tomando como exemplo este manipulador aqui apresentado, ele possui juntas e membros. As juntas são essas destacadas aqui por cilindros e prismas, enquanto os membros são esses elementos em vermelho que estão conectando as juntas. Na robótica, existem dois tipos básicos de juntas, que são do tipo rotacional e do tipo prismática. Para este manipulador, nós temos como junta rotacional essas que estão aqui destacadas. No caso da junta prismática, seria esta outra. Qual a diferença entre as duas? A rotacional, ela realmente possui um eixo de rotação e o manipulador vai poder rotacionar os seus dois membros. E no caso da prismática, ela seria uma extensão do movimento. No caso da mecânica em si, podemos entender como um sistema peão-cremalheira, que é onde você consegue fazer um deslocamento linear de uma parte mecânica em relação à outra. Você pode encontrar na literatura outros tipos de articulações ou de juntas, como, por exemplo, a junta cilíndrica e a junta esférica. Elas, na verdade, serão uma composição dessas juntas básicas. Então, por isso, peço a você que foque que em um manipulador robótico estudado nessa disciplina, você encontrará apenas juntas do tipo rotacional e prismática. Construtivamente, um manipulador robótico pode possuir várias articulações, várias juntas. Isto vai fazer com que um manipulador tenha um maior número de graus de liberdade. No estudo da robótica, nosso foco é o espaço cartesiano restrito a 6 graus de liberdade. Então, no caso de manipuladores, nós teremos 3 graus de liberdade relacionados à sua posição cartesiana, x, y, z, e a orientação relacionada a cada eixo. Uma orientação em x, uma orientação em y e uma orientação em z. Logo, temos 3 graus de liberdade para posicionamento e outros 3 graus de liberdade para orientação. É importante ter ciência de que, quanto maior o número de graus de liberdade, mais complicada será a cinemática do manipulador, a dinâmica do manipulador e, principalmente, o controle deste manipulador. Para frisar o conceito de graus de liberdade em um manipulador robótico, tomo como exemplo o seu dedo indicador. Verifique com ele qual é a movimentação que ele é capaz de fazer. Daí, destaco: haverá uma diferença entre graus de liberdade atuados e graus de liberdade não atuado, como, por exemplo, essa parte mais extrema do seu dedo, que para você executar este movimento, faz necessário executar uma força contrária nos tendões do seu dedo. Isso indica que essa nossa pontinha
Agora, faça também como exercício saber quantos graus de liberdade você possui desde o seu ombro até o seu punho. No instante que eu mencionei o espaço cartesiano e seus 6 graus de liberdade, sendo 3 para posicionamento e outros 3 para orientação, isso não restringe que o manipulador robótico possa ter mais do que 6 graus de liberdade. Nesta situação, teremos o que denominamos de manipulador redundante, ou seja, ele vai ter mais graus de liberdade do que o espaço onde se pretende navegar ou operar com este manipulador. Aqui eu apresentei 2 exemplos de manipuladores redundantes. No caso, este de uma estação espacial, onde faz-se necessário ter mais graus de liberdade do que apenas os 6 do espaço cartesiano. Por quê? Porque nesse tipo de missão, a pessoa vai ter que se posicionar de formas distintas e, mais do que isso, quando você tem um manipulador redundante, você tem a capacidade de atingir outros tipos de posição, porque ele será mais flexível e mais adaptável à situação do ambiente. Para o caso agora desta serpente robótica, suponhamos que ela vá navegar no plano XY, ou seja, 2 graus de liberdade, em termos de posição. Para que ela execute este movimento sinuoso, faz-se necessário ter um maior número de graus de liberdade. Consequentemente, este animal robótico terá, em termos de atuação, ou poderá ser considerado, em termos de atuação, como um manipulador robótico redundante. Para finalizar essa aula conceitual, apresento o conceito de espaço de trabalho, que, na verdade, será a configuração geométrica do manipulador, restrita por suas juntas e pelos membros conectados a essa junta. Em outras palavras, é dizer que tudo aquilo que o manipulador consegue alcançar tem que estar dentro de seu espaço de trabalho. Vamos agora ilustrar alguns espaços de trabalho para alguns tipos de manipuladores, começando pelo manipulador do tipo cartesiano, este aqui destacado. O seu volume de trabalho é na forma prismática, então é fácil analisar onde que o efetuador do manipulador poderá alcançar. Temos também um outro manipulador que ele é do tipo cilíndrico. Consequentemente, o seu espaço de trabalho será um volume cilíndrico. Passando mais adiante, vamos encontrar um manipulador do tipo esférico, onde o seu volume de trabalho será uma casca esférica, ou seja, todos os pontos dessa sua casca esférica serão pontos onde o efetuador poderá alcançar. Temos também um manipulador do tipo escara, que é este aqui destacado. Ele possui este volume de trabalho, que mais para frente no curso nós conseguiremos entender por que ele vai te dar esta forma de espaço de trabalho. Por fim, temos o manipulador do tipo antropomórfico, que é o que se assemelha ao corpo humano, e ele possui este espaço de trabalho aqui destacado. Ficamos por aqui nesta aula e damos continuidade ainda na parte geométrica dos manipuladores robóticos. Vejo você na próxima aula.